Este programa contém dramatizações de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Ele contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. Só um instante, por favor. Um crime chocante devasta uma cidadezinha de Nova Jersey. A polícia luta para ver sentido naquele horror e pede ajuda a uma médium. Ela morreu aqui. Eu senti uma aflição e um horror esmagadores. Na Louisiana, uma luta frenética deixa uma mãe jovem morta, seu filho ferido e uma teia de mentiras escondendo a terrível verdade. Eu senti tudo o que houve com ela. Como ela foi morta, quem fez e como fez. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, os investigadores às vezes recorrem a investigadores psíquicos. Morte em família. Na noite de 8 de agosto de 1987, na cidade rural de Belvedere, em Nova Jersey, um morador chama a polícia agitado. O que está havendo? Ele diz que naquela noite a sua namorada Betty Cornish não atendeu o telefone. Fique afastado, não toque em nada. Ela assim. Ele foi lá ver Fique aqui e não toque nela. Olha só. e a encontrou amarrada, morta a pancadas, na cama. Belvedere é uma cidade pequena demais para um crime tão grande. Encontramos A polícia local pediu ajuda. Mandaremos uma equipe, câmbio. Em poucos minutos, o sargento detetive Tom Traynor, da Polícia Estadual de Nova Jersey, chegou à cena do crime. Belvedere tem um departamento de polícia muito pequeno. O crime foi comunicado a eles e eles pediram ajuda à Polícia Estadual para investigar este crime. A notícia do assassinato chega rapidamente à irmã da vítima, Peggy Goebel. Ninguém pode E ela entrar. não acredita. Eu fiquei histérica. Não me deixaram entrar para vê-la. A última coisa que eu lembro foi ela saindo levada numa maca. Como aconteceu isso? Quem faria uma coisa dessas? A gente dizia para qualquer um que encontrava. Foi você? Os Reconstituição. peritos examinaram a cena perturbadora do crime atrás de pistas. O assassino usou um fio elétrico para amarrar a vítima e uma fronha para vendá-la. Já, sim, senhor. Ele a agrediu sem piedade, com um objeto afiado e pesado, que mais tarde retirou da cena do crime. Ele deixou pouca coisa para trás. Não existia exame de DNA na época. Então nós procurávamos qualquer coisa, assim como sangue, pelos ou fibras de roupas, essas coisas. Qualquer coisa alheia ao apartamento que podia nos ajudar a identificar o assassino. Do lado de fora, uma pista importante. Os detetives descobriram que um dos vidros foi retirado da janela. Eles escolheram uma única digital. Pela posição que estava na janela, achamos que foi provavelmente de alguém que levantou a janela por fora e entrou. Na autópsia, um legista determina que a vítima sofreu pelo menos 17 golpes na cabeça com a parte pontiaguda de um martelo. Ele estima a hora da morte em 2 da manhã. Foi um crime brutal, horroroso. Eu tenho que lutar comigo mesma para não pensar nisso, porque eu enlouqueceria. Só de imaginar o que ela passou. Betty Cornish era uma mulher forte e uma mãe dedicada. Trabalhava duro e estava subindo na vida. Minha irmã era enfermeira. Uma pessoa muito afetuosa. Ela ia sair em um mês, ia se mudar para Mountain Lake, que fica a uns 15 minutos daqui. Mas isso não aconteceu. Claro, eu te aviso. Me larga! Me larga! Assombrada pela brutalidade do crime, Peggy Goebel não consegue parar de imaginar se o assassino pegou sua irmã aleatoriamente ou se tinha ódio mortal dela. Foi horrível. Sei que fiquei sem dormir uns, 3 dias.
Ficamos apavorados. Ele virá atrás da gente, seja lá quem for. Sabe, eu fiquei mal pelos meus pais, pelas minhas sobrinhas. Foi horrível. Estamos tentando rastrear os últimos atos da vítima e com quem ela interagiu. Então, sempre começamos pela família e pelas pessoas que ela conhecia. Betty tinha trabalhado naquele dia. Não aconteceu nada de incomum no hospital. Emergência. A última pessoa a falar com ela foi o namorado. Eu não sei. Ele disse que eles iam sair naquela noite, mas ele teve que cancelar. De acordo com a história dele, Betty ficou sozinha em casa a noite toda, até ele a encontrar. Tentando achar quem deixou a digital no vidro da janela, a polícia começou com as pessoas mais próximas a Betty. Qualquer um que tivesse estado naquela casa, fosse a vítima ou suas filhas, o namorado, qualquer um que tivesse entrado e saído, podia ter deixado digitais. Então tiramos as impressões para eliminar as pessoas que poderiam ter estado lá. E foi por aí que começamos pelos parentes e vizinhos naquele condomínio. A digital da janela não bate com qualquer uma da família da vítima. A seguir, os peritos comparam as digitais dos vizinhos de Betty. Quando a investigação se ramifica, isso começa a compensar. Os peritos veem que a digital bate com a de um dos vizinhos. O nome dele é John Reese. Amor, ele é detetive da... Ele mora com a noiva no apartamento de cima do de Betty. Mas o casal não estava em casa na noite do crime. Reese ficou com amigos num bar até pouco depois das 2 da manhã, a hora estimada da morte. Os amigos depois confirmaram a versão dele. Reese pôde explicar a digital. Ele disse que foi várias vezes ao apartamento de Betty para ajudar a consertar uma janela que emperrava. Eu queria saber se você passaria no detector de mentiras. Estaria disposto? Faria isso por nós? Percebemos que ele estava prestativo e muito solícito. E sentimos que estava explicando suas atividades e contando tudo o que sabia. Mesmo assim, a polícia precisava ter certeza. Reese concorda em fazer um teste no detector de mentiras. Sua vizinha? Não. Usamos o detector de mentiras como ferramenta na esperança de eliminar possíveis suspeitos. Os resultados confirmaram o álibi dele. Ele ficou fora até depois das 2 da manhã. Eu gostaria de saber... Os investigadores ficam menos satisfeitos com a história que o namorado da vítima lhes conta. Por ele ter um relacionamento com ela, naturalmente, seria uma das primeiras pessoas interrogadas a ser eliminada ou a ser considerada suspeita. A morte da sua Ele não consegue explicar seu paradeiro na noite do crime. Surpreso. Era minha namorada. Tivemos um problema com os horários das atividades dele, onde ele esteve. Basta explicar. Ela era minha namorada. Não tínhamos testemunhas para todas as atividades dele, até e por volta da hora em que a vítima morreu. Saber o que fez naquela noite. Ao conduzir uma investigação, procurávamos meios de comprovar ou não o relato de suas atividades. Ele se recusa a passar pelo detector. Eu me recuso. O namorado foi suspeito na época, o que quase me matou de susto. Porque eu não sabia quem tinha sido. Alô? Estou tentando entrar... Enquanto as autoridades continuam a investigação, Peg Goebel inicia uma por conta própria. Eu tinha uma empresa de limpeza de casas na época. E a dona de uma das casas que eu limpava sabia da minha irmã, o que tinha acontecido. E foi ela quem me falou da Nancy, que tinha uma médium que morava em Flanders. E eu faria qualquer coisa na época para pegar o assassino. Peg se encontra com a médium Nancy Orling Weber. Antes de eu começar, querido... Nancy pede a Peg que não lhe conte detalhe algum, nem mesmo porque ela está lá. Vou fechar meus olhos por um instante. Ela conta apenas com suas visões. Depois conversamos. Tá bom. Eu disse para ela, há uma tragédia terrível na sua família, uma perda horrível. Eu senti um horror e uma aflição esmagadores, tudo de uma vez. Socorro! E aí ela começou a chorar. E eu senti que era a irmã dela. Ela sente que a dor da Betty acabou.
como se for a sua irmã. Nancy disse para mim que ela estava em paz, que tinha descansado. O que Nancy lhe diz depois é tão encorajador quanto terrível. E eu disse: Peg, realmente não dá para dizer tudo sobre esse caso. Eu só posso dizer algumas coisas. Porque a polícia agora suspeita do namorado dela. Ele achou o corpo, mas não foi ele. Eles acham que foi ele, mas ele não estava lá. E ela perguntou: tem certeza? E eu disse: tenho certeza, não foi ele. Vocês acham que eu matei a minha namorada? Eu disse: oh meu Deus, ele está em estado de choque. Ele é suspeito, mas não foi ele. Nancy Orlin Weber eliminou o principal suspeito. Os detetives acompanham Nancy ao apartamento da vítima. Mas ela acha o seu próprio caminho. Tem alguma coisa aqui em cima. Algo me puxou. Eu sentia o assassino acima e disse isso a eles. Eu virei imediatamente e disse: vocês têm um assassino aí? Antes de falarem sobre suspeitos, os detetives queriam que Nancy verificasse a cena do crime. Eu entro em cada situação como se fosse a primeira vez que eu fosse fazer. Eu não posso presumir que sei o que estou fazendo, se eu vou fazer bem ou se pelo menos vou dar o máximo de mim. É um momento novo e eu tenho que abordar desse jeito. Dentro do apartamento de Betty, Nancy começa a ver o desenrolar do crime. Isso aconteceu aqui. Suas visões são terríveis. Ele arrancou o fio. E a imagem de Elizabeth Cornish veio viva para mim. Ela estava na cama. Ela devia estar dormindo quando ele chegou. E ela era uma mulher um tanto frágil. E estava amarrada, enrolada com o fio de um aspirador de pó. E eu vi a mão dele. E na mão eu vi um martelo que eu vi descer na cabeça dela. Nossa, ele não parava. Isso a polícia já sabe. Nancy vê mais. O assassino não era um estranho. Ela sabia quem era. Ao olhar para cima, vi a cicatriz na face direita e vi a fivela de cowboy. Nancy descreve um homem com pelos no rosto e que sempre usa jeans. Eu consegui medir a altura dele. E não sei porquê e nem como fiz isso, mas era de 1,78. E o nome John. O sobrenome começava com R, uma sílaba. Eu sabia. As visões foram demais para Nancy. Isso agora. Eu preciso sair daqui. Vamos sair. Ela viu o crime, sentiu o terror da vítima e a ira do assassino. Na delegacia, Nancy desenha um mapa de um pântano e sente que o martelo está lá, a arma do crime. Eu sei que tem sangue nele. Isso vai ter que esperar. De um crime e ele mora lá em cima. Primeiro, a polícia precisa achar o assassino. O que a senhora vejo uma cicatriz na bochecha direita. O nome dele é John e o sobrenome tem uma sílaba única e começa com a letra R. E ele disse: bom, tem um cara que mora lá em cima, cujo nome é John e o sobrenome é Reese. Nancy tem certeza de que é ele. Tem que ser. Dele. Mas há um problema. Ele passou pelo detector. Eu disse: não interessa, desculpe. Eu não sei por que ele passou, não sei dizer. Voltem e verifiquem. Você viu alguma cicatriz nele? Se vira a cicatriz, se vira o cinturão de cowboy, eu quero que pense no assunto. É isso mesmo, é ele. E a hora da morte? Ela também disse que o crime aconteceu às 3 da manhã. Mas os detetives dizem que a hora da morte foi estimada em 2 da manhã.
Eu disse desculpe, mas eu penso diferente. E ficou por isso mesmo. E aí, o que é? Mas os investigadores não podem deixar assim. Eles voltam ao legista para confirmar a hora da morte. Tudo bem. O legista já tinha avisado. Pode ter sido depois das 2, pode ter sido entre 2h30 e 3h30 da manhã. Nancy Orlean Weber está certa. E os investigadores conseguem ver como um detalhe crucial pode mudar tudo. Eles pedem ao vizinho de cima, John Reese, que volte para outro interrogatório. Ele tem um álibi até as 2 horas da manhã, mas talvez não para depois disso. Precisávamos que ele explicasse esse lapso de tempo entre 2 e 3h30 da manhã do dia em que Betty foi morta. Era uma questão de, olha, você nos conhece, nós falamos com você, sabemos que já o interrogamos. Agora, só queremos saber um pouco mais sobre as suas atividades e queremos esclarecer o que você nos disse. Pode se sentar aqui. Reese chega usando no cinto uma fivela de cowboy. E jeans. Tem uma cicatriz no lado direito do rosto. Ele é como Nancy previu. Reese passou pelo detector de mentiras, mas as perguntas só o levaram até 2 horas da manhã. Ele não tem como explicar o seu paradeiro às 3 horas. Bom, eu estava no bar. Você saiu aqui, foi para casa. Com esse novo horário, seu álibi começa a desmoronar. E eu não saí mais. Os detetives o pressionam para obter respostas. Eu acho que Nós o interrogamos muitas vezes. E ao compararmos as nossas anotações, vimos que ele estava se contradizendo. Pensamos, espera aí, você não está nos contando tudo. Não há nada. Dava para ver essa mudança não só no que ele dizia, mas também em seu comportamento físico. Ele não estava nada à vontade. A digital dele na janela. Ele não tinha um bom álibi. Onde? A hora da morte pode ter sido... A polícia o interroga por horas, até que finalmente John Reese cede, confessando o assassinato brutal de Betty Cornish. Reese disse que subiu na janela de Betty. A evidência de sangue espalhado mostra que ela estava na cama quando começou o ataque. Ele achou um martelo, arrancou o fio do aspirador de pó e foi para o quarto, onde encontrou Betty. Nancy Orlean Weber viu tudo com uma precisão fantástica. Exatamente como John Reese descreveu. Pode assinar a confissão. Reese até admite ter se livrado do martelo no pântano que Nancy mencionou. Quando ele confessou e nos contou, parecia que ele tinha tirado o peso do mundo de suas costas também. Dava para ver que ele ficou mais à vontade depois. Baseando-se no mapa de Nancy na confissão de Reese, os investigadores seguem para o pântano. Coloca aqui. E acham um martelo sujo de sangue. Mas acrescentando um detalhe bizarro a um crime sinistro, a análise da perícia determina que esse martelo não é a arma do crime. Há sangue, mas não é de Betty Cornish. Pode ser a arma de um crime, mas não foi o que Reese usou. Eu fiquei exultante por John Reese ter confessado porque o martelo que acharam no pântano não tinha o mesmo tipo de sangue de Elizabeth Cornish. Então não havia evidências. Não havia provas. Eu estava na casa dos meus pais naquele dia e ouvimos pelo rádio que tinham pego o assassino de Elizabeth Cornish. E eu lembro dos meus pais e eu chorando e pulando de alegria por ele ter sido pego. Dissemos, agora a Betty pode descansar em paz. Mas aí, caiu a ficha. Ela foi embora para nunca mais voltar.
Peggy agradece por Nancy ter voltado a atenção da polícia para Reese. Porque John Reese passou no detector. E ela ficou insistindo. Vocês têm que falar com ele de novo. Tem que conversar com ele de novo. Aí foi o que eles fizeram e ele finalmente confessou. Tom Trainor acha o mesmo. Ela é uma ajuda na defesa da lei. Eu realmente acho que ela se importa com o que faz, como se ela fosse da polícia, entende? É uma pessoa com quem eu trabalharia. Ela se importa tanto quanto nós em descobrir a verdade. No outono de 1989, John Reese vai a julgamento. É acusado por homicídio em 2º grau e é condenado à prisão perpétua. Posso ajudar? Antes do amanhecer de 24 de fevereiro de 1984, um homem chamado Alan Riker liga para o telefone de emergência em Jefferson Parish e diz que foi atacado em sua casa. O suspeito ainda está aí? Ele não sabe onde o agressor está agora. Está no local? Os policiais correm para o endereço e se aproximam com cautela, sem saber quem ou o que está lá dentro. Ele vai sair. De repente, aparece um homem com uma espingarda calibre 12. É Alan Riker, surrado e sangrando. Devagar! Se afasta dela! Pra longe dela! Sai! Ele diz que sua mulher e seus filhos estão lá dentro. Polícia! Sai! Polícia! Na sala de estar, os policiais encontram a esposa de Riker, Vivian. Ela está morta. Eles veem sinais de luta violenta. Está tudo revirado. E armas sujas de sangue. Os policiais procuram as crianças. Em um quarto dos fundos encontram um neném. A criança está bem, dormindo em uma cadeirinha. Está tudo revirado. E aí uma visão horripilante que vai assombrar a todos os envolvidos no mistério terrível e bizarro que está só começando. Fevereiro de 1984, uma noite de violência dilacera uma família em Jefferson Parish, na Louisiana. Vivian Riker, de 26 anos, está morta, vítima de espancamento. Seu neném está a salvo dormindo em um quarto. Mas os policiais encontram outro filho de Vivian gravemente ferido. Vamos, levem o neném. Sua vida está por um fio e ele é levado às pressas para o hospital. Parece que as duas vítimas foram agredidas com um bastão de beisebol de metal. Os investigadores também recolhem uma faca com sangue, embora a vítima não tivesse ferimentos à faca. Uma jovem mãe morta. Uma criança em coma. A polícia precisa de respostas agora. E começam com o marido de Vivian. Preciso lhe fazer algumas perguntas. Ele diz que o agressor foi um amigo íntimo da família chamado Steve Van der Veld. De acordo com o promotor assistente W.J. LeBlanc, Riker alega que foi um ataque surpresa. O marido diz que chegou em casa e assim que abriu a porta, o amigo foi para cima dele com um bastão de beisebol. O que é isso? Ele levantou o braço, foi atingido e teve o braço quebrado. E grita, por que está fazendo isso? O que foi? Por favor, para, nós somos amigos há anos. Aí o amigo diz, cala sua boca, estou fazendo o que é preciso. Riker diz que revidou. Finalmente ele consegue pegar uma faca. Para com isso! Eles lutam. Estão brigando. A briga dura horas. Até que ele desarma Van der Veld.
Ele persegue o amigo do lado de fora da casa. Ao sair da casa, ele o esfaqueia 3 vezes nas costas. Riker alega não ter visto o que aconteceu com sua mulher e seu filho. E não faz ideia porque o amigo o atacou. Eu não sei. A polícia inicia uma busca por Steve Van der Velde. O que houve com você? Eu me machuquei. E o encontra em um pronto-socorro em Nova Orleans. Tudo bem. Esse é o amigo? Não é mais. Não é mais. Sabe quantas vezes ele o esfaqueou? Mais de uma vez. Tudo bem. Tire a... Ele foi esfaqueado no peito e nas costas. E tem sua própria versão sobre o que aconteceu na casa dos Riker. Dá licença, enfermeira. Eu preciso falar com ele. O amigo, em seu depoimento à polícia, indicou que foi à casa para pegar o seu bastão de beisebol que tinha deixado lá no dia anterior. Em um instante, Riker estava em cima dele. Ele viu o seu bastão de beisebol cheio de sangue. Conforme ele descreveu, o pegou e começou a sacudir o bastão. Ele fugiu assim que pôde. Assim como Riker, Van der Velde não dá explicação para a briga. E diz não saber da morte de Vivian nem do ataque ao garoto. Os policiais recolhem suas roupas com sangue como evidência. Tudo bem, obrigado. Tchau. Alguém está mentindo. Temos uma imagem espelhada dos fatos que ocorreram dentro da casa, com a exceção de que cada um inverte o seu papel. Foi o que ele disse no depoimento, mas... Os investigadores comparam as duas histórias. Eu acho que... Os 2 homens estavam na casa com acesso à arma do crime. Nenhum dos 2 admite saber o que aconteceu com Vivian. Mas as ações de Steve Van der Velde naquela noite parecem mais suspeitas. O amigo estacionou o carro no quarteirão. 14 casas depois. Ele disse que foi à casa pegar o seu bastão de beisebol. Uma pergunta natural seria: qual é a explicação para ter estacionado na esquina? Van der Velde não tem explicação. Eu estacionei o carro e... E não parece perturbado ao saber do ataque a Vivian e ao garoto. Foi o que aconteceu. Alan Riker parece estar realmente perturbado. As evidências comprometem Van der Velde. O sangue no bastão é do tipo A, o tipo de Vivian. As roupas dos 2 homens estão sujas de sangue. Mas enquanto os exames preliminares indicam que as de Riker tinham só o seu sangue e o de Van der Velde, as de Van der Velde também tinham o tipo A de Vivian. Ela era a única com sangue tipo A, o amigo é do tipo B e o marido é do tipo O. As autoridades de Jefferson Parish prendem Steve Van der Velde e o acusam de agressão e homicídio qualificado. Mas o julgamento de 1985 termina quando o júri não chega a um acordo. A lei não exige que você prove como aconteceu um crime ou por que ele aconteceu. Você não tem que provar o motivo, mas os jurados são seres humanos e querem saber por quê e como. E a história que foi apresentada no primeiro julgamento não respondia àquelas perguntas. Passam-se os meses e o menino Riker sai do coma. W.J. LeBlanc está determinado a levar o agressor do menino à justiça. Ele vai pedir um novo julgamento. E desta vez vai provar exatamente o que aconteceu e por quê. Havia muitas discrepâncias nas versões dos 2 homens que simplesmente não faziam sentido algum do ponto de vista do bom senso ou que foram contraditas pelas evidências físicas. Algumas dessas evidências sugerem que Riker está mentindo. Para com isso! As chaves do marido, que ele disse ter nas mãos quando entrou imediatamente na casa,
As chaves foram encontradas em outra parte da casa. Inclusive, a geografia da cena do crime não bate com a versão de nenhum deles. Os dois homens negaram ter visto o corpo. O corpo estava na sala de estar a aproximadamente 2,5 metros da porta da frente e estava bem à vista no chão. Por fim, a versão de nenhum deles explica os ferimentos à faca no peito de Vanderveld. Eu achei que não conseguiríamos uma condenação se não pudéssemos apresentar ao júri um enredo plausível do que de fato aconteceu, que combinasse com todas as evidências físicas, e por isso eu chamei a Rose. LeBlanc entra em contato com a renomada médium Rosemary Kerr em sua casa na Califórnia. Rosemary já ajudou dezenas de departamentos de polícia em sua carreira e trabalhou em um caso de homicídio com LeBlanc há 2 anos. Ah, sim, o caso grande que quiseram que pegássemos. Quando ela começa um caso novo, quanto menos detalhes ela souber, melhor. Tudo bem, lembre-se, sem informações. Eu não quero caso colorido de modo algum por informações que ele possa me dar. A médium se concentra e logo está conectada. Quando faço a leitura e recebo as informações, eu vi pelo olhar da minha mente muitas coisas acontecendo e muito rápido. Sensações muito fortes de um tubo de chumbo ou de metal. LeBlanc percebe que ela vê o bastão de metal. Eu entro direto na vibração da pessoa. Quando eu digo na vibração, é dentro dela, dentro do corpo dela. Então, se é um caso criminal e a pessoa é assassinada, eu basicamente estou vendo pelos olhos da pessoa que morreu. Pelos olhos da vítima. E o que ela vê pelos olhos de Vivian é insuportável. O promotor W.J. LeBlanc tem que decifrar as versões conflitantes de 2 suspeitos. O marido de Vivian, Alan Riker, e seu melhor amigo, Steve Vanderveld. LeBlanc resolve ligar para a sua arma secreta, a médium Rosemary Kerr. Quando tomei a decisão de pedir a Rose para se envolver neste caso em particular, me perguntei se contaria ou não ao meu chefe o que eu estava fazendo e, no fim, eu fiquei com receio, achando que ele talvez pensasse que eu estava louco. É um risco, mas LeBlanc precisa de ajuda. Alô? Ele diz a Rosemary o nome da vítima e mais nada. As visões são imediatas. Mais nada. Eu só preciso anotar alguns detalhes. A primeira coisa que vejo é uma barra de metal à volta dela. Tem muito sangue na parede. Eu vi uma criança numa cadeirinha e vi um outro garoto brutalmente ferido. A casa estava uma bagunça. Havia sangue por toda parte. É isso mesmo. O WJ estava no telefone dizendo: é isso mesmo, é isso, é isso. Foi isso que aconteceu. Enquanto Rosemary trabalha, sente o que Vivian sentiu. Eu me sentia sendo agredida, sentia meu rosto afundando, sentia que não conseguia respirar. Ela sabe que foi um homicídio brutal, mas não tem certeza de quem foi. Ainda. LeBlanc manda para Rosemary fotos da vítima e dos suspeitos. Quando eu leio uma fotografia, é muito simples. Eu não olho a fotografia, eu nunca olho quando a recebo. Ela fica de cabeça para baixo à minha frente e eu passo os dedos na fotografia e, ao fazer isso, capto uma vibração. Estou captando o que eles são, quem eles são. Eu vou para esta foto primeiro e depois para outra. Eu quero entrar na vibração da mulher, porque ao fazer isso, eu sinto que ela fez a passagem para o outro mundo. Quando eu entro na vibração de Vivian Riker na foto, sinto que é uma jovem que adora os filhos. Ela adora sua casa e, mesmo assim, não é uma pessoa feliz. Realmente não sabe que caminho seguir. Eu também quero entrar. Eu estou vendo uma criança... E então, Rosemary tenta a foto de Alan Riker. Tudo bem. Ao entrar na vibração aqui, encontro um homem muito... Eu quero dizer, não é só um homem muito irritado, mas um homem muito mau. E, ao vê-lo, eu não ia querer ficar perto desse homem. Quando entrei na vibração de Alan Riker, encontrei um homem que não queria mais ficar casado. Um homem que não é apenas dissimulado, é muito mau. Um homem muito nervoso. Ganhei.
O casamento era conturbado. Ele é também um homem muito grosseiro com sua mulher. Eu não gosto nada de entrar nesta vibração. É um homem muito negativo e, repito, uma vibração que traz, eu quero usar a palavra mal, pura e simplesmente. Uma nova foto e Steve Vandervelt vem à vista. E quanto a Steve Vandervelt, ele também teve um casamento infeliz e procura meios de sair desse casamento. Vocês estão roubando. Ele não só é um homem infeliz, como é também muito manipulador. E quer Vivian para ele. Está procurando um jeito de conseguir isso. Mas Vivian não o quer. E Vandervelt começa a odiá-la. Rosemary vê os dois homens bolando um plano selvagem. Me mostraram um prédio e quando eu vi esse prédio do lado de fora, tinha uns cavalos enormes, uns mustangues no ar. E eu sentia os homens lá dentro. E ao entrar, vi os dois escrevendo num guardanapo enquanto planejavam como iam se livrar das esposas. Eles trabalhavam em equipe. De acordo com a médium, o plano original era matar Vivian Riker e depois a esposa de Vandervelt. Estou vendo uma conspiração entre os dois. Ambos querem se livrar das esposas. Dias depois, LeBlanc leva Rosemary a Louisiana para ver a cena do crime. Alan Riker havia se mudado. Eu, com certeza, achei que poderia haver algo a ganhar levando-a fisicamente à casa onde aconteceu o crime. Quando saiu da... Rosemary entrou na casa e imediatamente foi onde estava o corpo e disse: foi aqui que ela morreu. E foi onde ela havia morrido, porque eu estava com as fotos da cena do crime comigo. Como se estivesse lutando. Rosemary entra no que era o quarto do casal. E capta as vibrações de Vivian, de certo modo, tornando-se a vítima. A primeira coisa que eu captei foi uma grande sensação de desespero, dor. Uma grande ameaça, uma grande pressão. Eu sinto a vibração da Vivian aqui, suas emoções. E eu quero fazer muitas coisas. Quero chorar, quero gritar. Estou muito irritada. E eu senti tudo o que aconteceu com ela, como ela foi morta, quem matou e como matou. Rosemary está lá como Vivian naquela noite fatídica. De repente, eu estava naquele quarto. Tinha a nítida sensação de que tinha que sair de lá rápido. Eles iam asfixiá-la. Vivian está gritando para o marido vir socorrê-la. Ele não faz isso. Ele segura os tornozelos e as pernas dela. Eu sinto os braços deles em cima de mim. Para com isso! E sinto meu coração quase saindo do peito enquanto corro pelos quartos, tentando ver para onde ir. A ligação com Vivian devasta Rosemary. Na verdade, ela sentiu dores terríveis na cabeça e, em dado momento, teve que parar. Andando pela casa, Rosemary se conecta com Vivian, vivenciando o que ela vivenciou. Eu era ela correndo pela casa, passando pela sala, indo para a cozinha. E na cozinha tem um balcão grande. E aí eu abri a gaveta para pegar uma faca. E ao pegar a faca, eu mostrei a eles como ela a usou. Rosemary diz ao promotor W.J. LeBlanc o que ela vê. A mulher esfaqueou o amigo no peito. Isso foi muito importante e foi uma coisa que nós jamais consideramos antes do envolvimento da médium. O depoimento de nenhum dos homens explica os ferimentos no peito. A seguir, Rosemary vê Vandervelt brandindo o bastão agressivamente, furioso por ter sido esfaqueado. E então, o impensável. Mãe? O filho de Vivian aparece. Ele correu quando viu acontecer alguma coisa e agarrou a perna da mãe como faz uma criança. E foi assim que o bastão desceu e, em vez de atingir a mãe, atingiu o garoto. Agora, sala de estar, deixa eu sentir. Eu sinto ele agarrando as minhas pernas e, infelizmente, um dos homens o atingiu com o bastão. E foi quando a coisa desandou, porque o marido estava gritando. Não era para acontecer isso.
Mas aconteceu. O filho de Alan Riker fica gravemente ferido. Rosemary vê que os dois homens antes aliados agora são inimigos. E foi aí que os dois homens começaram a brigar um com o outro, porque era para eles acabarem com a mulher e não ferir a criança. A médium vê uma longa briga até os dois ficarem exaustos. A briga acaba e eles não se preocupam com o menino ferido e nem com a mulher moribunda. Eu os vejo em frente a um aparelho de TV. Estão bebendo enquanto ela estava no chão. Ainda não tinha morrido. Ela estava lutando para viver e eu a vi mexer nos braços e as mãos com sangue. Apesar do horror, a força e o amor de Vivian Riker transparecem. Dando o que lhe resta de vida às crianças. Ela ainda estava viva. Seu coração implora pelas crianças. Ela não liga para o que está acontecendo a ela. Não liga para mais nada. Ela só queria os filhos bem. Aí está a mãe, em cujo corpo eu estou. Ela não apenas está morrendo, como tem um neném numa cadeirinha e sabe que o outro filho está muito ferido. Muito ferido mesmo. É triste, é muito triste sentir como a vida dela está se esvaindo e ela se preocupando com os filhos. E esses dois homens a deixam morrer, eles a deixam morrer. Eles a deixam morrer e ela está viva. Ela não morreu logo, morreu horrivelmente. Morreu assim. Não, isso não está certo. Me desculpem. Essa mulher sofreu muito e não precisava. Ela estava viva o tempo todo. E eles sentados, vendo televisão. A visão horripilante cobra um preço a Rosemary. Eu adoro tudo que faço, mas quando se passa pelo sofrimento de alguém, isso suga muito você. Com a visão de Rosemary preenchendo as peças que faltavam, esclarecendo como e por que houve o homicídio, W.J. LeBlanc acusa Alan Riker e Steve Vandervelt de homicídio. Ele pede a um dos melhores peritos do país para reexaminar a evidência de sangue. O perito acha gotas microscópicas de sangue não descobertas nos exames anteriores. O juiz Ernest Richards é quem julga o caso. Respingos de sangue em alta velocidade foram encontrados nos sapatos e nas roupas dos dois acusados. O sangue é do tipo A, o tipo de sangue de Vivian. Seria impossível, pelo meu ponto de vista, estarem com os respingos de sangue nas roupas se não estivessem na vizinhança imediata da vítima na hora em que ela foi golpeada até a morte com um bastão de beisebol. Em 1990, os dois acusados são declarados culpados. Eu considero o uso de uma médium apenas como uma das muitas ferramentas à minha disposição. Eu tenho os investigadores do homicídio, tenho os investigadores do gabinete do promotor, e nesse caso houve a necessidade de usar uma médium. Eu acho que a Rosemary Kerr é uma das mulheres mais extraordinárias que eu já conheci na vida. Mas Rosemary sabe que Vivian Riker é a verdadeira heroína. Quando eles permitem que eu olhe através dos olhos deles, para mim é um privilégio. Posso ver o que está acontecendo e, vendo o que ela está passando, sentindo o que ela está sentindo, posso ajudar as autoridades. Steve Vandervelt escolhe passar pelo júri e pega 21 anos por homicídio culposo. Alan Riker desiste do júri e é condenado por homicídio doloso. Pega prisão perpétua sem direito a condicional. Duas famílias foram dilaceradas quando dois loucos atacaram as vítimas mais inocentes, deixando pessoas que amavam sofrerem. Os assassinos tentaram encobrir seus crimes ao máximo sem sentir remorso. Mas esses crimes foram resolvidos pelo trabalho persistente da lei e pela visão notável de médiums. Versão brasileira Audiocorp.
Antes do envolvimento da médium. O depoimento de nenhum dos homens explica os ferimentos no peito. A seguir, Rosemary vê Vanderbilt brandindo o bastão agressivamente, furioso por ter sido esfaqueado. E então, o impensável. Mãe? O filho de Vivian aparece. Ele correu quando viu acontecer alguma coisa e agarrou a perna da mãe como faz uma criança. E foi assim que o bastão desceu e, em vez de atingir a mãe, atingiu o garoto. Agora, sala de estar, deixa eu sentir. Eu sinto ele agarrando as minhas pernas e, infelizmente, um dos homens o atingiu com o bastão. E foi quando a coisa desandou, porque o marido estava gritando. Não era para acontecer isso. Mas aconteceu. O filho de Alan Riker fica gravemente ferido. Rosemary vê que os dois homens antes aliados agora são inimigos. E foi aí que os dois homens começaram a brigar um com o outro, porque era para eles acabarem com a mulher e não ferir a criança. A médium vê uma longa briga até os dois ficarem exaustos. A briga acaba e eles não se preocupam com o menino ferido e nem com a mulher moribunda. Eu os vejo em frente a um aparelho de TV. Estão bebendo enquanto ela estava no chão. Ainda não tinha morrido. Ela estava lutando para viver e eu a vi mexer nos braços e as mãos com sangue. Apesar do horror, a força e o amor de Vivian Riker transparecem. Dando o que lhe resta de vida às crianças. Ela ainda estava viva. Seu coração implora pelas crianças. Ela não liga para o que está acontecendo a ela. Não liga para mais nada. Ela só queria os filhos bem. Aí está a mãe, em cujo corpo eu estou. Ela não apenas está morrendo, como tem um neném numa cadeirinha e sabe que o outro filho está muito ferido. Muito ferido mesmo. É triste, é muito triste sentir como a vida dela está se esvaindo e ela se preocupando com os filhos. E esses dois homens a deixam morrer. Eles a deixam morrer. Eles a deixam morrer e ela está viva. Ela não morreu logo, morreu horrivelmente. Morreu assim. Não, isso não está certo. Me desculpem. Essa mulher sofreu muito e não precisava. Ela estava viva o tempo todo. E eles sentados, vendo televisão. A visão horripilante cobra um preço a Rosemary. Eu adoro tudo que faço, mas quando se passa pelo sofrimento de alguém, isso suga muito você. Com a visão de Rosemary preenchendo as peças que faltavam, esclarecendo como e por que houve o homicídio. Mal, pura e simplesmente. Uma nova foto e Steve Vanderbilt vem à vista. E quanto a Steve Vanderbilt, ele também teve um casamento infeliz e procura meios de sair desse casamento. Vocês estão roubando. Ele não só é um homem infeliz, como é também muito manipulador. E quer Vivian para ele. Está procurando um jeito de conseguir isso. Mas Vivian não o quer. E Vanderbilt começa a odiá-la. Rosemary vê os dois homens bolando um plano selvagem. Me mostraram um prédio e quando eu vi esse prédio do lado de fora, tinha uns cavalos enormes, uns mustangues no ar. E eu sentia os homens lá dentro. E ao entrar, vi os dois escrevendo num guardanapo enquanto planejavam como iam se livrar das esposas. Eles trabalhavam em equipe. De acordo com a médium, o plano original era matar Vivian Riker e depois a esposa de Vanderbilt. Estou vendo uma conspiração entre os dois. Ambos querem se livrar das esposas. Dias depois, LeBlanc leva Rosemary a Louisiana para ver a cena do crime. Alan Riker havia se mudado. Eu, com certeza, achei que poderia haver algo a ganhar levando-a fisicamente à casa onde aconteceu o crime. Quando saiu da Rosemary entrou na casa e imediatamente foi onde estava o corpo e disse: foi aqui que ela morreu. E foi onde ela havia morrido, porque eu estava com as fotos da cena do crime comigo. Como se estivesse lutando. Rosemary entra no que era o quarto do casal e capta as vibrações de Vivian.
de certo modo, tornando-se a vítima. Muito agitada. A primeira coisa que eu captei foi uma grande sensação de desespero, dor. Uma grande ameaça, uma grande pressão. Eu sinto a vibração da Vivian aqui, suas emoções. E eu quero fazer muitas coisas. Quero chorar, quero gritar. Estou muito, muito, muito irritada. E eu senti tudo o que aconteceu com ela, como ela foi morta, quem matou e como matou. Rosemary está lá como vive naquela noite fatídica. De repente, eu estava naquele quarto. Tinha a nítida sensação de que tinha que sair de lá rápido. Eles iam asfixiá-la. Vivian está gritando para o marido vir socorrê-la. Ele não faz isso. Ele segura os tornozelos e as pernas dela. Eu sinto os braços deles em cima de mim. Ele é como Nancy previu. Reese passou pelo detector de mentiras, mas as perguntas só o levaram até 2 horas da manhã. Ele não tem como explicar o seu paradeiro às 3 horas. Bom, eu estava no bar. Você saiu aqui, foi para casa. Com esse novo horário, seu álibi começa a desmoronar. E eu não saí mais. Os detetives o pressionam para obter respostas. Eu acho que Nós o interrogamos muitas vezes. E ao compararmos as nossas anotações, vimos que ele estava se contradizendo. Pensamos, espera aí, você não está nos contando tudo. Não há nada. Dava para ver essa mudança não só no que ele dizia, mas também em seu comportamento físico. Ele não estava nada à vontade. A digital dele na janela. Ele não tinha um bom álibi. Onde? A hora da morte pode ter sido... A polícia o interroga por horas, até que finalmente John Reese cede, confessando o assassinato brutal de Betty Cornish. Reese disse que subiu na janela de Betty. A evidência de sangue espalhado mostra que ela estava na cama quando começou o ataque. Ele achou um martelo, arrancou o fio do aspirador de pó e foi para o quarto, onde encontrou Betty. Nancy Orlin Weber viu tudo com uma precisão fantástica. Exatamente como John Reese descreveu. Pode assinar a confissão. Reese até admite ter se livrado do martelo no pântano que Nancy mencionou. Quando ele confessou e nos contou, parecia que ele tinha tirado o peso do mundo de suas costas também. Dava para ver que ele ficou mais à vontade depois. Baseando-se no mapa de Nancy na confissão de Reese, os investigadores seguem para o pântano. Coloca aqui. E acham um martelo sujo de sangue. Mas acrescentando um detalhe bizarro a um crime sinistro, a análise da perícia determina que esse martelo não é a arma do crime. Há sangue, mas não é de Betty Cornish. Pode ser a arma de um crime, mas não foi o que Reese usou. Eu fiquei E jeans. Tem uma cicatriz no lado direito do rosto. Ele é como Nancy previu. Reese passou pelo detector de mentiras, mas as perguntas só o levaram até 2 horas da manhã. Ele não tem como explicar o seu paradeiro às 3 horas. Bom, eu estava no bar. Você saiu aqui, foi para casa. Com esse novo horário, seu álibi começa a desmoronar. E eu não saí mais. Os detetives o pressionam para obter respostas. Eu acho que Nós o interrogamos muitas vezes. E ao compararmos as nossas anotações,
Vimos que ele estava se contradizendo. Pensamos, espera aí, você não está nos contando tudo. Não há nada. Dava para ver essa mudança não só no que ele dizia, mas também em seu comportamento físico. Ele não estava nada à vontade. A digital dele na janela. Ele não tinha um bom álibi. Onde? A hora da morte pode ter sido até... A polícia o interroga por horas, até que finalmente John Reese cede, confessando o assassinato brutal de Betty Cornish. Reese disse que subiu na janela de Betty. A evidência de sangue espalhado mostra que ela estava na cama quando começou o ataque. Ele achou um martelo, arrancou o fio do aspirador de pó e foi para o quarto, onde encontrou Betty. Nancy Orlin Weber viu tudo com uma precisão fantástica. Exatamente como John Reese descreveu. Pode assinar a confissão. Reese até admite ter se livrado do martelo no pântano que Nancy mencionou. Quando ele confessou e nos contou, parecia que ele tinha tirado o peso do mundo de suas costas também. Dava para ver que ele ficou mais à vontade depois. Baseando-se no mapa de Nancy na confissão de Reese, os investigadores seguem para o pântano. Coloca aqui. E acham um martelo sujo de sangue. Mas acrescentando um detalhe bizarro a um crime sinistro, a análise da perícia determina que esse martelo não é a arma do crime. Há sangue, mas não é de Betty Cornish. 2 da manhã. Foi um crime brutal, horroroso. Eu tenho que lutar comigo mesma para não pensar nisso, porque eu enlouqueceria. Só de imaginar o que ela passou. Betty Cornish era uma mulher forte e uma mãe dedicada. Trabalhava duro e estava subindo na vida. Minha irmã era enfermeira. Uma pessoa muito afetuosa. Ela ia sair em um mês, ia se mudar para Mountain Lake, que fica a uns 15 minutos daqui. Mas isso não aconteceu. Claro, eu te aviso. Me larga! Me larga! Assombrada pela brutalidade do crime, Peggy Goble não consegue parar de imaginar se o assassino pegou sua irmã aleatoriamente ou se tinha ódio mortal dela. Foi horrível. Sei que fiquei sem dormir uns, 3 dias. Ficamos apavorados. Ele virá atrás da gente, seja lá quem for. Sabe, eu fiquei mal pelos meus pais, pelas minhas sobrinhas. Foi horrível. Estamos tentando rastrear os últimos atos da vítima e com quem ela interagiu. Então sempre começamos pela família e pelas pessoas que ela conhecia. Betty tinha trabalhado naquele dia. Não aconteceu nada de incomum no hospital. Emergência. A última pessoa a falar com ela foi o namorado. Eu não sei. Ele disse que eles iam sair naquela noite, mas ele teve que cancelar. De acordo com a história dele, Betty ficou sozinha em casa a noite toda, até ele a encontrar. Tentando achar quem deixou a digital no vidro da janela, a polícia começou com as pessoas mais próximas a Betty. Qualquer um que tivesse estado naquela casa, fosse a vítima ou suas filhas, o namorado, qualquer um que tivesse entrado e saído, podia ter deixado digitais. Então tiramos as impressões para eliminar as pessoas que poderiam ter estado lá. E foi por aí que começamos pelos parentes e vizinhos naquele condomínio. A digital da janela não bate com qualquer uma da família da vítima. A seguir, os peritos comparam as digitais dos vizinhos de Betty. Quando a investigação se ramifica, isso começa a compensar. Os peritos veem que a digital bate com a de um dos vizinhos. O nome dele é John Reese. Amor, ele é detetive da... Ele mora com a noiva no apartamento de cima do de Betty.
Mas o casal não estava em casa na noite do crime. Reese procura as crianças. Em um quarto dos fundos encontra um neném. A criança está bem, dormindo em uma cadeirinha. Tudo revirado. E aí uma visão horripilante que vai assombrar a todos os envolvidos no mistério terrível e bizarro que está só começando. Fevereiro de 1984, uma noite de violência dilacera uma família em Jefferson Parish, na Louisiana. Vivian Riker, de 26 anos, está morta, vítima de espancamento. Seu neném está a salvo dormindo em um quarto. Mas os policiais encontram outro filho de Vivian gravemente ferido. Vamos, levem o neném. Sua vida está por um fio e ele é levado às pressas para o hospital. Parece que as duas vítimas foram agredidas com um bastão de beisebol de metal. Os investigadores também recolhem uma faca com sangue, embora a vítima não tivesse ferimentos à faca. Uma jovem mãe morta. Uma criança em coma. A polícia precisa de respostas agora. E começam com o marido de Vivian. Preciso lhe fazer algumas perguntas. Ele diz que o agressor foi um amigo íntimo da família chamado Steve Van Der Veld. De acordo com o promotor assistente W.J. LeBlanc, Riker alega que foi um ataque surpresa. O marido diz que chegou em casa e assim que abriu a porta, o amigo foi para cima dele com um bastão de beisebol. O que é isso? Ele levantou o braço, foi atingido e teve o braço quebrado. E grita: "Por que está fazendo isso? O que foi? Por favor, para, nós somos amigos há anos." Aí o amigo diz: "Cala sua boca, eu estou fazendo o que é preciso." Riker diz que revidou. Finalmente ele consegue pegar uma faca. Para com isso! Eles lutam. Estão brigando. A briga dura horas. Até que ele desarma Van Der Veld. Ele persegue o amigo do lado de fora da casa. Ao sair da casa, ele o esfaqueia 3 vezes nas costas. Riker alega não ter visto o que aconteceu com sua mulher e seu filho. E não faz ideia porque o amigo o atacou. Eu não sei. A polícia inicia uma busca por Steve Van Der Veld. O que houve com você? Eu me machuquei. E o encontra em um pronto-socorro em Nova Orleans. Digitais. Então tiramos as impressões para eliminar as pessoas que poderiam ter estado lá. E foi por aí que começamos pelos parentes e vizinhos naquele condomínio. A digital da janela não bate com qualquer uma da família da vítima. A seguir, os peritos comparam as digitais dos vizinhos de Betty. Quando a investigação se ramifica, isso começa a compensar. Os peritos veem que a digital bate com a de um dos vizinhos. O nome dele é John Reese. Amor, ele é detetive da... Ele mora com a noiva no apartamento de cima do de Betty. Mas o casal não estava em casa na noite do crime. Reese ficou com amigos num bar até pouco depois das 2 da manhã. A hora estimada da morte. Os amigos depois confirmaram a versão dele. Reese pôde explicar a digital. Ele disse que foi várias vezes ao apartamento de Betty para ajudar a consertar uma janela que emperrava. Eu queria saber se você passaria no detector de mentiras. Estaria disposto? Faria isso por nós? Percebemos que ele estava prestativo e muito solícito. E sentimos que estava explicando suas atividades e contando tudo o que sabia. Mesmo assim, a polícia precisava ter certeza. Reese concorda em fazer um teste no detector de mentiras. Sua vizinha? Não. Usamos o detector de mentiras como ferramenta na esperança de eliminar possíveis suspeitos. Os resultados confirmaram o álibi dele. Ele ficou fora até depois das 2 da manhã. Eu gostaria de saber... Os investigadores ficam menos satisfeitos com a história que o namorado da vítima lhes conta.
por ele ter um relacionamento com ela, naturalmente seria uma das primeiras pessoas interrogadas a ser eliminada ou a ser considerada suspeita. A morte da sua Ele não consegue explicar seu paradeiro na noite do crime. Surpreso. Era minha namorada. Tivemos um problema com os horários das atividades dele, onde ele esteve. Basta explicar o que você sabe. Não tínhamos testemunhas para todas as atividades dele, até e por volta da hora em que a vítima morreu. Saber o que fez naquela noite. Ao conduzir uma investigação, procurávamos meios de comprovar ou não o relato de suas atividades. Ele se recusa a passar pelo detector. Eu me recuso. O namorado foi suspeito na época, o que quase me matou de susto. Porque eu não sabia quem tinha sido. Alô? Estou tentando entrar. Enquanto as autoridades continuam a investigação, Peg Goebel inicia uma por conta própria. Eu tinha uma empresa de limpeza de casa. Estamos antes do envolvimento da médium. O depoimento de nenhum dos homens explica os ferimentos no peito. A seguir, Rosemarie vê Vandervelt brandindo o bastão agressivamente, furioso por ter sido esfaqueado. E então, o impensável. Mãe? O filho de Vivian aparece. Ele correu quando viu acontecer alguma coisa e agarrou a perna da mãe como faz uma criança. E foi assim que o bastão desceu e, em vez de atingir a mãe, atingiu o garoto. Agora, sala de estar, deixa eu sentir. Eu sinto ele agarrando as minhas pernas e, infelizmente, um dos homens o atingiu com o bastão. E foi quando a coisa desandou, porque o marido estava gritando. Não era para acontecer isso, mas aconteceu. O filho de Alan Riker fica gravemente ferido. Rosemarie vê que os dois homens antes aliados agora são inimigos. E foi aí que os dois homens começaram a brigar um com o outro, porque era para eles acabarem com a mulher e não ferir a criança. A médium vê uma longa briga até os dois ficarem exaustos. A briga acaba e eles não se preocupam com o menino ferido e nem com a mulher moribunda. Eu os vejo em frente a um aparelho de TV. Estão bebendo enquanto ela estava no chão. Ainda não tinha morrido. Ela estava lutando para viver e eu a vi mexer nos braços e as mãos com sangue. Apesar do horror, a força e o amor de Vivian Riker transparecem. Dando o que lhe resta de vida às crianças. Ela ainda estava viva. Seu coração implora pelas crianças. Ela não liga para o que está acontecendo a ela. Não liga para mais nada. Ela só queria os filhos bem. Aí está a mãe, em cujo corpo eu estou. Ela não apenas está morrendo, como tem um neném numa cadeirinha e sabe que o outro filho está muito ferido. Muito ferido mesmo. É triste, é muito triste sentir como a vida dela está se esvaindo e ela se preocupando com os filhos. E esses dois homens a deixam morrer, eles a deixam morrer. Eles a deixam morrer e ela está viva. Ela não morreu logo, morreu horrivelmente. Morreu assim. Não, isso não está certo. Me desculpem. Essa mulher sofreu muito e não precisava. Ela estava viva o tempo todo. E eles sentados, vendo televisão. A visão horripilante cobra um preço a Rosemarie. Eu adoro tudo que faço, mas quando se passa pelo sofrimento de alguém, isso suga muito você. Com a visão de Rosemarie preenchendo as peças que faltavam, esclarecendo como e por que houve o homicídio. O sangue no bastão é do tipo A, o tipo de Vivian. As roupas dos dois homens estão sujas de sangue. Mas enquanto os exames preliminares indicam que as de Riker tinham só o seu sangue e o de Vandervelt, as de Vandervelt também tinham o tipo A de Vivian. Ela era a única com sangue tipo A, o amigo é do tipo B e o marido é do tipo O. As autoridades de Jefferson Parish prendem Steve Vandervelt e o acusam de agressão e homicídio qualificado. Mas o julgamento de 1985 termina quando o júri não chega a um acordo. A lei não exige que você prove como aconteceu um crime ou por que ele aconteceu. Você não tem que provar o motivo. Mas os jurados são seres humanos e querem saber por quê e como
E a história que foi apresentada no primeiro julgamento não respondia àquelas perguntas. Passam-se os meses e o menino Riker sai do coma. W.J. LeBlanc está determinado a levar o agressor do menino à justiça. Ele vai pedir um novo julgamento. E desta vez vai provar exatamente o que aconteceu e por quê. Havia muitas discrepâncias nas versões dos dois homens que simplesmente não faziam sentido algum do ponto de vista do bom senso ou que foram contraditas pelas evidências físicas. Algumas dessas evidências sugerem que Riker está mentindo. Para com isso! As chaves do marido, que ele disse ter nas mãos quando entrou imediatamente na casa. As chaves foram encontradas em outra parte da casa. Inclusive, a geografia da cena do crime não bate com a versão de nenhum deles. Os dois homens negaram ter visto o corpo. O corpo estava na sala de estar a aproximadamente 2,5 metros da porta da frente e estava bem à vista no chão. Por fim, a versão de nenhum deles explica os ferimentos à faca no peito de Vanderveld. Eu achei que não conseguiríamos uma condenação se não pudéssemos apresentar ao júri um enredo plausível do que de fato aconteceu, que combinasse com todas as evidências físicas, e por isso eu chamei a Rose. LeBlanc entra em contato com a renomada médium Rosemary Kerr em sua casa na Califórnia. Rosemary já ajudou dezenas de departamentos de polícia em sua carreira e trabalhou em um caso de homicídio com LeBlanc há 2 anos. Ah, sim, o caso grande que quiseram que pegássemos. Quando ela começa um caso novo, quanto menos detalhes ela souber, melhor. Tudo bem, lembre-se, sem informações. Eu não quero caso colorido de modo algum por informações. Escreve um homem com pelos no rosto e que sempre usa jeans. Eu consegui medir a altura dele. E não sei porquê e nem como fiz isso, mas era de 1,78. E o nome John. O sobrenome começava com R, uma sílaba. Eu sabia. As visões foram demais para Nancy. Isso agora. Eu preciso sair daqui. Vamos sair. Ela viu o crime, sentiu o terror da vítima e a ira do assassino. Na delegacia, Nancy desenha um mapa de um pântano e sente que o martelo está lá, a arma do crime. Eu sei que tem sangue nele. Isso vai ter que esperar. Sangue de um crime e ele mora lá em cima. Primeiro, a polícia precisa achar o assassino. O que a senhora vejo uma cicatriz na bochecha direita. O nome dele é John e o sobrenome tem uma sílaba única e começa com a letra R. E ele disse, bom, tem um cara que mora lá em cima, cujo nome é John e o sobrenome é Reese. Nancy tem certeza de que é ele. Tem que ser. Dele. Mas há um problema. Ele passou pelo detector. Eu disse, não interessa, desculpe, eu não sei por que ele passou, não sei dizer. Voltem e verifiquem. Você viu alguma cicatriz nele? Se vira a cicatriz, se vira o cinturão de cowboy, eu quero que pense no assunto. É isso mesmo, é ele. E a hora da morte? Ela também disse que o crime aconteceu às 3 da manhã. Mas os detetives dizem que a hora da morte foi estimada em 2 da manhã. Eu disse, desculpe, mas eu penso diferente. E ficou por isso mesmo. E aí, o que é? Mas os investigadores não podem deixar assim. Eles voltam ao legista para confirmar a hora da morte. Tudo bem. O legista já tinha avisado. Pode ter sido depois das 2, pode ter sido entre 2:30 e 3:30 da manhã. Nancy Orlin Weber está certa. E os investigadores conseguem ver como um detalhe crucial pode mudar tudo. Eles pedem ao vizinho de cima, John Reese, que volte para outro interrogatório. Ele tem um álibi até as 2 horas da manhã, mas talvez não para depois disso.
Precisávamos que ele explicasse esse lapso de tempo entre 2 e 3:30 da manhã do dia em que Betty foi morta. Era uma questão de, olha, você nos conhece, nós falamos com você, sabemos que já o interrogamos. Agora, só queremos saber um pouco mais sobre as suas atividades e queremos esclarecer o que você nos disse. Pode se sentar aqui. Reese chega usando no cinto